Assim que desceu, uma notificação surgiu diante dos olhos do protagonista, informando que ele havia entrado na área do evento. Jin-hook ficou sério ao observar a multidão reunida lá embaixo. Comentou que todos ali eram pessoas que haviam participado da primeira parte da Torre das Provas. Ele caminhava calmamente entre eles, sentindo os olhares rápidos e desconfiados que lhe eram lançados. Em seus pensamentos, concluiu que todos estavam apenas se medindo uns aos outros, sem nada mais a fazer naquele momento. Mas então percebeu um detalhe importante. A quantidade de itens que logo surgiriam era limitada. Com sorte, apenas 5. De repente, alguém atrás dele chamou. Jin-hook virou-se, surpreso, e encontrou um sujeito sorridente. Reconhecendo-o, o rapaz disse que era um milagre ele realmente ter aparecido, já que costumava passar o dia inteiro brincando com joguinhos escondido em seu quarto. Era Jong-soo, parceiro de transmissões da Paprika TV, dono de 500 mil de inscritos no YouTube. Uma celebridade bem-sucedida, além de representante da empresa da qual Jin-hook também fazia parte. Com desgosto, Jin-hook perguntou se não era justamente a hora de estar transmitindo ao vivo. Apontando para a multidão reunida, Jong-soo retrucou, perguntando se ele não via o que estava acontecendo, o tanto de gente transmitindo. Com um leve empurrão no ombro do protagonista e um sorriso nos lábios, Jong-soo quis saber até que andar ele havia chegado e por que escondia isso de um colega da mesma empresa. Colega! Pensou Jin-hook com desdém, sem responder nada. Recordando-se das transmissões, Jin-hook lembrou que na empresa fundada por Jong-soo muitos streamers haviam sido enganados por contratos injustos. Quanto mais transmitiam, mais se afundavam naquele pântano. E as vozes de protesto eram silenciadas sem piedade pelo peso de uma injustiça colossal. Ele ainda recordou um beijo, broadcaster, que chorava ao vivo, até arrancar a própria webcam e jogá-la contra o contrato, em desespero. Como consequência, muitos colegas com quem ele havia crescido e lutado lado a lado acabaram deixando a empresa. Jong-soo, interrompendo seus pensamentos, segurou-lhe o ombro e afirmou que sabia que Jin-hook era um bom jogador e fazia ótimos mukangs. Com um sorriso afável, disse que estava disposto a mudar os termos do contrato especialmente para ele. Mas Jin-hook respondeu friamente. O mundo havia mudado. Logo em seguida, socou Jong-soo no nariz, fazendo jorrar sangue. 2 de suas presas caíram no chão no mesmo instante. O homem caiu cobrindo o rosto, sangrando sem parar, enquanto Jin-hook, olhando para baixo, admitia a si mesmo que até se sentia mais leve depois disso. Virando-se para ir embora, comentou que em breve deveria começar a aparecer. Foi então que partículas de magia começaram a flutuar ao redor da fonte. A água borbulhou, e um fluxo gigantesco de energia emergiu dali, dando origem a uma árvore colossal. Era um mangueiro majestoso, de folhagem verde cheia de vida, irradiando uma aura cálida e poderosa. Os jogadores ficaram chocados diante daquela visão. Jin-hook sorriu satisfeito. Era exatamente como na Torre das Provas. Sua memória estava perfeita. Uma mensagem confirmou. O mangueiro da ganância começava a crescer. Em seus galhos surgiram frutos vermelhos, brilhantes sob a aura morna que os envolvia como se fossem joias mágicas. Frutos deliciosos, murmurou Jin-hook, reconhecendo seus efeitos. Aumentavam atributos como força, agilidade e mana. Mas logo percebeu um detalhe crucial. Havia apenas 4. No mesmo instante, todos se entreolharam. Então, de forma abrupta, Jin-hook decretou, era hora. A multidão correu desesperada, escalando a árvore, empurrando-se, chutando e brigando pelos frutos. No meio da confusão, um lenço ensanguentado caiu no chão. Era de Jong-soo, que ainda coberto de sangue gritou para Jin-hook que se unissem e dividissem os frutos, garantindo a vitória de ambos. E acrescentou, berrando, que se não agisse logo perderia tudo. Jin-hook, porém, lançou-lhe um olhar frio. Mandou-o calar-se se não sabia de nada, e afirmou com firmeza. Ainda não era hora. Em seguida, abriu um largo sorriso. Enquanto isso, a cobiça dominava a multidão. Um jogador conseguiu agarrar um dos frutos, devorando-o com avidez. Uma janela do sistema apareceu diante dele, mostrando que sua agilidade havia aumentado em 3 pontos. Ele comemorava e gritava de euforia. Jin-hook, observando a cena, pensou consigo mesmo que pessoas comuns nem sequer sabiam da existência daquela árvore. E os que jogaram poucas vezes se deixariam consumir completamente pelo desejo de comer os frutos. Jin-hook observava, impassível, enquanto as pessoas caíam uma a uma da árvore.
Seu rosto não demonstrava emoção alguma, frio e sereno, como um enigma. Mas então, um sorriso perverso surgiu em seus lábios, como se começasse a desfrutar de um espetáculo cruel e distorcido. Poucos minutos depois, uma das raízes da árvore chicoteou o chão com força colossal, fazendo a terra tremer. A multidão, apavorada, recuou em desespero. Um jogador gritou que, se todos os frutos fossem devorados, a árvore se tornaria extremamente perigosa. Tomados pelo medo, os participantes começaram a fugir, passando ao lado de Jin-Hook, que permaneceu firme em seu lugar, apenas aguardando o momento certo. Até mesmo Jong-Soo, mutilado e coberto de sangue, se preparava para correr. Notando isso, Jin-Hook o provocou, perguntando se ele realmente iria desistir. O homem, sem 2 dentes, berrou em pânico que, claro, iria fugir. Decepcionado, Jin-Hook explicou friamente. A verdadeira recompensa do evento só poderia ser conquistada quando todos os frutos fossem consumidos. Isso fez Jong-Soo parar e, trêmulo, voltar-se para ele. Perguntou, incrédulo, se aquilo era verdade. Jin-Hook devolveu outra pergunta. Se não fosse, por que você ainda estaria aqui? Um suor frio escorreu pelo rosto de Jong-Soo. Em sua mente, ele se questionava sobre a indiferença do protagonista para com as pessoas. Logo entendeu, era exatamente por isso. Então sorriu de forma enlouquecida, convencido de que podia sentir o doce aroma da recompensa. Com as mãos nos bolsos e cuspindo para o lado, Jong-Soo perguntou o que fariam. Os olhos de Jin-Hook brilhavam de confiança, sem sombra de dúvida. Disse que precisavam entrar na árvore, mas deveriam se aproximar por lados opostos, pois juntos seriam alvos fáceis. Jong-Soo, interessado, quis confirmar se era para dividirem o foco. Exatamente, respondeu Jin-Hook, mantendo a calma. Ambos se prepararam. Jin-Hook avisou. Se algum deles hesitasse, tudo acabaria. Jong-Soo retrucou que não precisava se preocupar. Ele também não era novato naquele jogo. No instante seguinte, partiram. Jin-Hook correu para um lado, Jong-Soo para o outro, cercando a árvore. As raízes se estenderam como lanças gigantescas. Jin-Hook desviava com destreza, atento ao que acontecia com seu aliado. Mas Jong-Soo não se movia. Com um sorriso insano, disse que ninguém jamais daria ouvidos a Jin-Hook. E zombou, mandando-o virar isca. Enquanto escapava habilmente dos ataques, Jin-Hook sorriu satisfeito. Vejo que você continua o mesmo. Um enorme galho enraizado investiu contra ele, quase o acertando. No último instante, Jin-Hook desviou, e a raiz seguiu em direção a Jong-Soo. Antes que o homem percebesse, foi envolvido e imobilizado. Agora será você, a isca, pensou Jin-Hook, cruel. As raízes se enrolaram em todo o corpo de Jong-Soo, esmagando-o lentamente. Ele gritava em desespero, implorando por ajuda. Jin-Hook, com um sorriso frio, respondeu que não precisava daquilo. Ironizou que, se quisesse reclamar, que procurasse seu maravilhoso advogado. Os galhos sufocavam cada vez mais o corpo de Jong-Soo. Lágrimas escorriam de seus olhos, e ele chorava que não queria morrer daquela forma. Mas não houve tempo para mais nada. Num estalo grotesco, seu corpo foi esmagado, reduzido a uma massa sangrenta. Boa viagem, lixo, murmurou Jin-Hook, aproximando-se da árvore. Estava a poucos passos do objetivo. As raízes avançaram novamente. Seus olhos percorriam o campo de batalha, calculando tudo em frações de segundo. À esquerda, 22 graus, murmurou. À direita, 35. Com precisão fria, desviava de cada ataque. Num instante, as raízes se entrelaçaram e colidiram umas contra as outras, golpeando o próprio tronco da árvore. O impacto abriu uma brecha. A casca começou a se romper, revelando algo no interior. Um coração pulsante, pequeno mas vibrante, repleto de energia avassaladora. O núcleo do mangueiro, pensou Jin-Hook, com um sorriso sarcástico. E confirmou em sua mente. Nada estava diferente do que ele já havia enfrentado no jogo. Graças ao domínio absoluto da trajetória dos ataques, era quase impossível feri-lo. Ao lado, Jin-Hook viu um fragmento de raiz quebrada. Sem hesitar, agarrou-o. Seus olhos brilharam em um escarlate intenso. Ergueu-se. Que tal pararmos de nos entediar e simplesmente nos separarmos em paz? A árvore rugia em fúria. Jin-Hook, porém, manteve-se frio. Aquilo era apenas um monstro de evento, que não concedia experiência.
No máximo aumentaria o nível de honra por um dia. Mais uma vez, as raízes se ergueram como tentáculos, investindo contra ele. Uma mensagem do sistema surgiu. Mangueiro da Ganância usou a habilidade, Videira Sanguessuga. Mesmo para um velho como eu, vai ser difícil escapar dessa. Resmungou Jinhook, cerrando os dentes. As raízes, cobertas por uma aura sombria, avançaram em fúria. Jinhook girou a lâmina em suas mãos. Com um golpe seco, rebateu o ataque de uma das raízes. O impacto passou tão perto que riscou sua bochecha. A raiz desviada atingiu o chão, devastando-o. Um a um, ele repeliu os demais ataques com precisão. Em sua mente, murmurava: posso distorcer a trajetória e redirecioná-la como bem quiser. De repente, várias raízes se uniram, formando um gigantesco galho que avançou como uma lança viva. Jinhook apenas sorriu, confiante. Seu olho direito brilhou em chamas azuladas. Sem sofrer qualquer dano, desviou e rebateu cada ataque, redirecionando-os contra o chão, abrindo crateras. Aproximava-se da árvore com leveza e destreza. O único sinal de esforço era o arranhão em seu rosto e o sorriso satisfeito que não desaparecia. Já passei por isso tantas vezes, murmurou. Avançando, o suor escorria em seu rosto. Então, atrás da copa verde, surgiu um clarão. Borboletas azuis começaram a voar entre as folhas, elevando-se em revoada. Jinhook franziu a testa. Eram borboletas do sono. Pressionando a mão contra o rosto, desviava delas enquanto pensava. Esse pólen adormecedor age em instantes. Quem não sabe se proteger cai imediatamente. Com um gesto brusco, espantou-as, concluindo que bastava prender a respiração para anular o perigo. Determinado, correu em direção ao tronco principal. Os galhos estremeceram. Jinhook ergueu a mão e golpeou com a palma aberta. O impacto ressoou como um trovão. Uma onda de choque percorreu o espaço, iluminando tudo. Seus cabelos negros voaram com a ventania. Fagulhas vermelhas faiscavam em seus olhos. As raízes subiram contra ele, enquanto folhas chamuscadas caíam em cinzas. O sistema anunciou. Jinhook foi o primeiro a derrotar a árvore mundial da ganância. O tronco se partiu ao meio. A imensa árvore perdeu a cor, secando até tornar-se cinzenta e frágil. Jinhook abriu a boca, respirando fundo, e então sorriu. Nunca imaginei que aquele padrão entediante de treino, de estudar tempo e ritmo, seria tão útil agora. Pensou. Agradeceu internamente por toda a disciplina que tivera até ali. Uma nova notificação surgiu. Dentro de 24 horas, o nível de honra será registrado como conquista do jogador. Logo em seguida, o sistema pediu um dado em comum, o nome do jogador. Jinhook franziu o senho, incomodado. Aquilo exigia informações pessoais para registrar a honra. No visor, a palavra nome brilhava em azul. Ele concluiu, de imediato, que preferia manter-se anônimo. Revelar sua identidade de velho jogador apenas atrairia atenção indesejada. O sistema mostrou que poderia aplicar mosaico no rosto e distorcer a voz. Não era anonimato perfeito, mas servia como compromisso. Jinhook aceitou. Colocando a mão no tronco seco, murmurou. Agora, isso é o mais importante. Tateou o interior da árvore até que um sorriso satisfeito surgiu em seus lábios. Em sua palma brilhava uma pequena esfera de jade. Apertou o punho em triunfo. Item adquirido. Núcleo da árvore, coração da árvore. Ele o ergueu diante do rosto, avaliando-o. Se um fruto do mangueiro concedia mais 3 em força, agilidade e mana por ano, então o coração deveria conceder pelo menos mais 12 pontos. Talvez até mais. Jinhook levou a esfera verde luminosa à boca e a engoliu de uma vez. Seu corpo brilhou em luz intensa. Uma dor súbita percorreu seu peito, mas logo se transformou em calor revigorante. O sistema atualizou suas informações. Mesmo permanecendo no nível 1, Jinhook agora possuía 12 pontos de atributos disponíveis. O protagonista sorriu, convencido de que aquele era, de longe, o mais forte entre os de nível 1. Uma hora depois, as manchetes online estampavam. Primeira vitória contra o Mangueiral da Ganância. O sistema informou que um vídeo do evento havia sido postado apenas 10 minutos depois. Os comentários começaram a surgir aos montes, e as opiniões eram completamente divergentes. Jinhook imaginou pessoas digitando freneticamente em celulares e teclados, e pensou que, exceto por alguns comentários iniciais, todos achavam aquela notícia absurda demais para ser real.
O sistema avisou que o vídeo havia sido baixado. Na tela, aparecia Jin-hook, com o rosto coberto por um mosaico. Ele percebeu que, assim que o vídeo fosse publicado, todas as dúvidas desapareceriam instantaneamente. E, de fato, os internautas começaram a deixar comentários ainda mais entusiasmados, expressando admiração. Cenas mostravam o protagonista atacando a árvore, e Jin-hook refletiu. Alguns ficariam empolgados, outros indiferentes, mas todos reagiriam de forma semelhante ao ver o vídeo. Ele franziu os lábios, fitando a tela com seriedade. Entre os comentários, um usuário chamado Kingsman se apresentou como diretor Park Yoshik, oferecendo um contrato ao protagonista. Outro, sob o nome Black Dragon, comentou que Jin-hook certamente entraria em contato e que ele pagaria qualquer valor que fosse solicitado. Jin-hook olhou para o celular e perguntou a si mesmo se tudo aquilo era realmente tão incrível. Concluiu que derrotar o Mangueiral da Ganância sendo apenas nível 1 não era tarefa fácil. Sentado em sua cadeira, acrescentou, com frieza, que, ao mesmo tempo, não era algo totalmente surpreendente. Ele desviou o olhar e refletiu. Os outros jogadores nunca tinham alcançado a segunda parte da torre. Jin-hook se lembrava constantemente de que não deveria julgar os demais pelos seus próprios feitos. Olhando para o computador, ele voltou a pensar na cifra mencionada de 1 bilhão. Logo, recordou a vida dura que levava, quando mal conseguia dinheiro suficiente para se alimentar.